Boa noite a todos, graça e paz. Para quem eu já falei boa noite, para quem eu não falei ainda, agora sim. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Na última aula nós vimos uma defesa de Paulo. Em 2 Coríntios, Paulo estava defendendo o seu ministério. Então a gente viu lá a dificuldade que ele teve em justificar o ministério dele, justificar o apostolado dele e justificar algumas coisas que estavam cobrando dele, né? Estavam acusando Paulo sobre algumas coisas. E por ali a gente conseguiu ver que o ministério dele não era simples, não era fácil, não era nada tranquilo. Na carta de hoje, Gálatas, Paulo ele faz essa carta, ele escreve essa carta aos Gálatas porque ele recebe algumas notícias de que eles se desviaram de alguma forma. Então, não é que eles se desviaram completamente da fé, não é que eles simplesmente mudaram completamente ou nada disso, mas existia entre eles uma ideia judaizante. A gente vai estudar em detalhes o que é isso, mas assim, existia um legalismo. Esse legalismo ele foi implantado nos Gálatas, na igreja de Gálatas, depois da saída de Paulo. Então Paulo ele começa a carta indignado, ele fala: gente, o que aconteceu? Eu não ensinei para vocês tudo que vocês tinham para aprender. Eu não falei para vocês do evangelho, eu não falei para vocês da graça, eu não falei para vocês, eu não te ensinei. Né? O que aconteceu? Eu queria tem até um verso que eu não lembro de cabeça agora qualquer, mas que ele fala assim: eu queria saber quem é que levou vocês a pensar isso. Queria saber quem é que falou isso para vocês. Tipo, ele chega assim para os galos e fala: mas quem te falou isso? De onde você tirou essa ideia? Né? Então, de que ideia ele está falando? Basicamente, a carta aos Gálatas, Paulo está combatendo algumas ideias que foram implantadas na igreja, em que eles atestavam de que, assim, para você ser salvo, a graça não era suficiente, mas que você tinha que seguir as obras da lei. Ou seja, você tinha que se circuncidar, você tinha que seguir os ritos, você tinha que seguir as festas, enfim, você tinha que seguir a lei mosaica. Né? Então, a ideia básica ali na igreja é de que a graça não era o suficiente. E Paulo vem combater isso. Na carta aos Gálatas, ele vem combater isso. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Me avisem quando estiverem vendo. Abriu aí? Tá? Eu não sei se eu compartilhei a tela certa. Vocês estão vendo uma tela que está escrito Gálatas? Sim. Ah, tá bom. Sim, sim. Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vê em Gálatas, qual que é o tema aqui? A justificação e santificação, não pelas obras da lei, mas sim pela fé. Então, esse aqui é um tema recorrente, a gente vê esse tema em praticamente todas as cartas de Paulo, para todas as igrejas, mas em Gálatas especialmente isso é importante, porque eles se desviaram. Eles aprenderam isso, eles começaram a seguir o caminho, né? O caminho da fé, o caminho da salvação pela graça, e em algum momento ali eles acabaram se desviando, e Paulo ouviu sobre isso. Né? Ele ouviu que teve esse desvio. Então, primeira coisa, detalhes da carta. O autor é Paulo, isso aí não tem nenhuma dúvida, está em Gálatas 1:1. Então, isso aqui não tem nem muita questão. E no final ele fala que ele escreveu de próprio punho. Então, em Gálatas 1:1, ele começa assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas por intermédio de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e assim ele começa. Então, assim, a primeira palavra da carta é o autor, Paulo. E lá no finalzinho, quando ele chega lá em Gálatas 6... Cadê? Onde que ele fala que ele escreveu de própria mão? Ele fala que ele escreveu de letras grandes. Ah, eu já estou em Efésios 6, por isso que eu não estou achando. Passei direto do Gálatas. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia online, aí eu desci. É no 11. Tá 6:11. no 11. Eu estou olhando lá, Efésios 6, eu falei, mas cadê, né? No 11 ele fala, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então tem algumas cartas que ele pede ajuda para alguém escrever. Na próxima, exatamente, Efésios, ele pede ajuda de Tíquico. Então ele fala, né, que Tíquico escreveu não sei o quê. Nesse caso de Gálatas, não. Vede com que letras grandes eu vos escrevi de meu próprio punho.
Então, Paulo escreveu isso à mão. É ele mesmo que escreve para os Gálatas. Tá? Então, quanto a isso, não tem muita dúvida, não tem muita questão. A gente vai ver que em outras cartas ou outros livros do Novo Testamento, às vezes o autor é questionado até hoje. Tem autor, por exemplo, Hebreus, ainda existe uma discussão dentro da teologia de quem é o autor da carta aos Hebreus. Tá? Mas esse não é o tema aqui não tem muita dúvida. É Paulo mesmo. Tá? Quando que ela foi escrita? Quando Paulo estava na Grécia, durante a terceira viagem missionária. Isso a gente pode ver em Atos 20, verso 2. Alguém pode ler para a gente? Atos 20, verso 2. Quem achar pode ler. Atos 20, verso 2. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então, foi dali que ele deve ter escrito a carta, tá? A carta aos Gálatas. Ele passou um tempo lá, e de lá ele escreveu várias cartas. A gente já estudou, inclusive, aos Romanos não, desculpa, aos Coríntios, ele também escreveu, estando ainda na Grécia. Né? Na carta aos Coríntios ele menciona isso, que ele estava na Macedônia, e aqui dos Gálatas possivelmente foi na mesma região. Tá? Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, por que ela foi escrita? Ela foi escrita para refutar os costumes dos judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Alguém pode definir para mim quem que eram os judaizantes? Quem pode falar para mim quem que eram os judaizantes? Ou qual que era, o que eles pensavam? Qual que era a ideia dos judaizantes? Só criam no Velho Testamento. Esse é um aspecto. Mas tem mais uma característica. Além de crer no Velho. Na verdade, não é que eles só criam no Velho, mas o judaizante, ele era uma pessoa que teoricamente conhecia o Evangelho, tá? É uma pessoa que talvez crente, mas ele cria que a salvação por Cristo não era suficiente. Então, os judaizantes acreditavam que para você ser salvo, além de você crer em Cristo como sendo, né, o Filho de Deus e tudo mais, então, além dessa crença, era necessário continuar seguindo o costume judeu. Tá? Então, os judaizantes eram aqueles que permaneciam seguindo os costumes da lei. E esses aí, eles chegaram lá na Galácia. Então, isso aí estava espalhado no mundo inteiro. Todo lugar que tinha uma sinagoga, possivelmente tinham judeus judaizantes. Né? E a ideia deles, basicamente, é essa. Tudo bem, você pode até ser crente, eu sou crente, mas para você ser salvo, você precisa continuar seguindo a lei. Você precisa continuar seguindo a lei de Moisés. Tá? Então, era essa ideia básica dele. E Paulo vem na carta aos Gálatas contradizer isso. Né? Ele vem combater essa ideia e afirmar que a salvação ela vem da graça. Os judaizantes diziam que a salvação vem de seguir tanto a lei como a graça. E no caso de Gálatas, é o que eles estavam fazendo. Então, eles tinham, na visão de Paulo, caído da graça. Eles tinham decaído da graça. E a gente pode perceber isso de uma forma bastante enfática no começo da carta. Não sei se vocês repararam, mas a carta, desde Gálatas 1:1 até o 5, ele faz uma explicação de quem ele é, ele justifica que ele é um apóstolo, que ele recebeu a mensagem de Jesus e que ele entrega essa mensagem conforme ele recebeu de Jesus, não de homens. Não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, ele já começa a carta logo de cara assim, e a gente nota uma ausência de ação de graças. Se a gente pega outras cartas, Paulo começa falando, graças vos dou, né, em nome de Jesus, não sei o quê. E aqui ele fala, graças a vós outros e paz da parte de Deus, não sei o quê. E aí ele, cadê, onde é que ele fala? E a todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia,
graças vos dou e paz. Mas aí é uma mensagem, digamos, mais genérica, mais uma coisa tipo, graça e paz, sabe? Não é tão, ele não tem aquele formalismo que ele usa em outras igrejas, tá? E a ideia aqui é que o crente, a ideia dos judaizantes é que o crente é aperfeiçoado guardando a lei, tá? Então eles continuavam seguindo a lei e fazendo da graça desnecessária, né? Porque se eu tenho o sacrifício de Cristo na cruz, mas eu preciso continuar seguindo a lei, isso significa que o sacrifício ou não foi completo ou não foi suficiente. Porque se ele foi completo e suficiente, eu não preciso mais seguir a lei. Né? Não que eu não preciso mais seguir, mas enfim, a ideia básica aqui é que a salvação, para ser salvo, a salvação é pela graça e não pela lei. Tá? E ele escreveu essa carta também para restaurar os Gálatas a graça. Porque na ideia aqui da carta, ele diz que eles caíram da graça. E a gente vai ver isso agora daqui a um minutinho. Então ele escreveu para refutar os costumes judaizantes e para restaurar os Gálatas que haviam caído da graça. A gente pode dividir a carta em 3 pedaços. É uma carta curta, uma carta que tem só 6 capítulos, dá para ler isso aqui em menos de meia hora. 10, 20 minutos você consegue ler a carta inteira. E a gente pode dividir ela de 2 em 2. Então, no começo, a gente pode chamar assim de o apóstolo da liberdade, capítulos 1 e 2, onde ele defende o próprio apostolado, então ele defende que ele é apóstolo de Cristo. A doutrina da liberdade, nos capítulos 3 e 4, onde ele defende que a graça te dá liberdade e que a lei te aprisiona. Tá? Eu estou resumindo muito resumidamente, a gente vai detalhar isso daqui a um instante. E a vida de liberdade, que é a consequência de você seguir os ensinos, de Jesus e de você viver segundo a graça e não segundo a lei. Então, capítulos 5 e 6, eles tratam desses temas aí. Ok? Então, vamos começar do começo. Apóstolo da liberdade. Desde o capítulo 1, dos versos 1 até o verso 5, eu já comentei, ele defende o próprio apostolado. Vocês estão vendo a Bíblia aí? Eu estou compartilhando o texto. Dá para ver? Sim. Tá. Eu aumentei um pouco o texto. Está bem legível? Tá ótimo. Tá. Vamos lá. Então ele começa assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, esse trecho já li, tá? Mas a parte importante aqui é mais por Jesus Cristo e Deus Pai. Então ele diz que ele é apóstolo por Jesus, porque teve aquele evento lá em Atos, né? A gente já conhece essa história, quando ele vê a Cristo e ele é levado lá para Damasco, e lá ele passa um tempo, né? E um pouco mais para frente a gente vai ver que ele menciona os tempos. Então primeiro ele fica 3 anos longe de cristãos, de todo mundo. Ele diz que ele, não longe de cristãos, mas assim, ele fica 3 anos afastado, recebendo de Cristo, e depois ele passa 14 anos antes de ir até Jerusalém. Ou seja, o que ele aprende, o que ele ensina, não é o que ele aprendeu de Jerusalém, porque tinha uma coisa, deixa eu tirar a Bíblia aqui da frente, olha lá. Ele começa defendendo o apostolado, e ele faz uma defesa contra quem dizia que ele era apenas um mestre enviado pelos outros. Então, assim, eles estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. De novo, né? Em Coríntios a gente já viu isso também. Em 2 Coríntios, especialmente, ele defende também a mesma coisa. Então, ele defende a autoridade que ele tem de apóstolo. Mas repara aqui no 1:8, esse é um trecho bem importante, 8 e 9. Porque ele percebe que aquela igreja, ela caiu da graça. Né? Então, ele fala assim, admira-me que estejais passando tão depressa, vou voltar a Bíblia aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Então, a ideia aqui é assim, não é que ele está seguindo outro evangelho, mas é um evangelho deturpado, é um evangelho diferente daquele que tinha sido pregado. Porque há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele acusa os Gálatas de estarem seguindo um evangelho pervertido. E olha só como ele é duro aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. O que significa anátema? Quem sabe o que significa anátema? Até pintei de vermelhinho aqui na minha Bíblia. Maldito? A Paula no fundo falando. Maldito? É isso? Reprovação. Então, anátema é uma palavra que significa literalmente maldito.
né? A Paula até comentou ali, acho que não deu para ouvir que ela está ali atrás, mas anátema é maldito. Então, assim, se alguém pregar um outro evangelho que vá além do que temos pregado, que seja maldito. E aí ele repete, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então é uma palavra bastante dura, né? Ele foi bem enfático, foi bem duro, e vocês devem lembrar que eu já mencionei isso. Às vezes a Bíblia, ela fala 2 vezes a mesma coisa, e sempre que ela repete um tema, ou uma palavra, ou um trecho dentro daquele capítulo, geralmente significa que aquele é o trecho mais importante do capítulo. Então aqui ele repete 2 vezes com muita ênfase e com muita até foi com muita, como é que eu posso dizer, ele foi muito enfático aqui mesmo, né? Que seja maldito. Se alguém pregar, mesmo que um anjo vindo dos céus pregue um evangelho diferente. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque já passaram quase 2000 anos dessa palavra e a gente já viu anjos vindos do céu pregando outras palavras para outras igrejas. E são igrejas que existem até hoje, que estão aí até hoje, pregando um evangelho diferente desse daqui. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente tem que ficar muito atento ao evangelho que está sendo pregado, né? Que digamos, é o evangelho real. Se alguém pregar alguma coisa que esteja fora disso, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Bom, então ele faz uma defesa de quem dizia que ele era apenas um mestre, a partir do capítulo 1, dos versos 10 ao 24. No verso 10, eu não vou ler o trecho todo, porque ele é um trecho até um pouquinho longo, mas só para vocês acompanharem na Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né, pessoal? É estudo bíblico, tem que estar com a Bíblia aí, por favor. Então, olha, no verso 10, então, ele está falando, mas eu tenho que agradar a homens ou a Deus? Se eu procurar agradar os homens, eu não vou agradar a Deus. Se eu agradasse aos homens, eu não seria de Cristo. Né? Então, assim, o Evangelho, então, eu quero que vocês saibam, no 11, quero que vocês saibam que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem nenhum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Então, aqui, de novo, ele está defendendo a posição dele de apóstolo de Cristo, e não mestre enviado por outros homens. Tá? Então, aqui ele está dizendo, quer ver? No 14, não, um pouco depois. Aqui no 18. No 18 ele tem esse trecho dos 3 anos que eu falei. Olha, decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Quem que é Cefas? Vocês lembram? Quem que ele foi ver lá em Jerusalém? No meu está escrito Pedro. Exatamente. Cefas é o outro nome de Pedro. Então é Pedro ou Cefas. A gente vê evidência disso nos evangelhos, tá? Se não me engano, no evangelho de... Eu não sei de cabeça, mas se não me engano, de Mateus ele menciona isso. Mas enfim, ele foi para Jerusalém depois de 3 anos. Ele foi lá encontrar com Pedro. Isso a gente tem uma evidência em Atos 9, de 26 a 30. Ele fala aqui, ó, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. E contou-lhes como lhe vira o Senhor. Bom, e aí continua a história. Então, aqui ele menciona, né, que ele encontrou com Cefas e que não viu nenhum outro apóstolo senão a Tiago. Ele só encontrou esses 2. Porque quando ele foi para lá, as pessoas estavam com medo que ele ainda estivesse perseguindo e que ele estivesse mentindo. Eles achavam que Paulo estava indo lá para Jerusalém para perseguir, para continuar a perseguição, como ele tinha feito até então. Então, depois de 3 anos que ele passou em Damasco, ele foi até Jerusalém, conversou com Pedro, conversou com Tiago, e aí, depois ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia, a gente já estudou isso em Atos, ele começa as viagens missionárias e circula por lá. Então, aqui a gente está no trecho até o 24, né? Então, até o 24 ele termina falando assim, no 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Tá? Então, aqui, de novo, ele está justificando não só o fato dele ter sido feito apóstolo pelo próprio Cristo, e não por homens, mas também a aprovação que ele recebeu dos homens. Então, aqui ele menciona, no 2, de 1 a 10, continuando aqui, ele menciona que depois de 14 anos ele foi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito.
E aí, aquele pedaço que a gente já estudou em Atos, que ele foi para Jerusalém, lá eles fizeram um concílio, fizeram um estudo, uma discussão grande ali entre a ideia de que o evangelho era para ser pregado apenas aos judeus ou também aos gentios. E vocês lembram como é que foi o resultado desse concílio? O que se decidiu ali nesse concílio? Está em Atos, mas vocês lembram dessa história? Quem que lembra do que foi feito lá no concílio? O primeiro concílio de Jerusalém. Vou dar algumas ideias. Quando Paulo chegou lá, a discussão no concílio foi principalmente se ele deveria continuar pregando aos gentios. Isso aí vocês lembram, né? E qual foi a conclusão desse ajuntamento aí? O que eles concluíram? Que pode ou que não pode pregar aos gentios? Vocês estão tímidos hoje, né? Então deixa que eu falo, vai. A conclusão foi de que pode. E aí lá, no concílio que eles fizeram em Jerusalém, eles fizeram meio que uma divisão ali, né? Cadê aqui no 2:9? Não, antes, no 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, a pregação aos gentios, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, a Pedro foi confiado o evangelho de pregar aos judeus. Tá? Então, eles fizeram meio que uma divisão ali. E aí tem uma regra, uma norma que eles colocaram, que era para você, que você podia pregar, né? Aqui no 9 ele vê, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Ou seja, eles concordaram com essa pregação aos gentios, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, ou seja, para os judeus circuncidados, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e das viúvas, tá? Aqui ele não menciona, mas dos pobres e das viúvas, e que também me esforcei por fazer. Então aqui ele está justificando três coisas. A primeira, a defesa do apostolado, né? Então ele está justificando ali que ele era realmente um apóstolo de Cristo e não de homens. Segundo, a defesa sobre quem dizia que ele era apenas um mestre, enviado por outros apóstolos. Então aqui ele fala que não é que ele foi enviado por outros apóstolos, mas o próprio Jesus ensinou a ele, tanto que ele passou um tempo antes de conhecer os apóstolos. Ele ficou pelo menos 3 anos antes de conhecer qualquer apóstolo. E depois levou 14 para fazer de novo o concílio de Jerusalém, onde decidiram que realmente tinha mesmo que pregar para os gentios e que estava ok isso aí. Né? E aí eles acusavam Paulo de espalhar doutrinas não aprovadas pelo concílio. Então esse trecho que a gente acabou de ler, ele justifica que sim, que estava aprovado, que ele passou pelo concílio, ele falou com quando digo passou pelo concílio, é que eles fizeram esse concílio de Jerusalém, e nesse concílio foi decidido de que estava correto que eles continuassem pregando o evangelho para os gentios, desde que lembrássemos dos pobres e das viúvas. Tá? E aí ele menciona, por fim, no 2, de 11 a 21, ele fala não apenas que ele não foi repreendido pelos apóstolos, mas que ele repreendeu a Pedro. Então aqui ele conta aquela história, não sei se vocês se lembram, mas isso aqui também é uma história bastante conhecida, bastante pregada, de que Pedro, quando ele foi visitar alguns irmãos cristãos, enquanto não tinha nenhum dos judeus ali por perto, ele estava lá comendo, bebendo, estava lá, de boa. A hora que chegaram alguns judeus, começaram a olhar para ele com um olhar de reprovação, e ele se afastou. Né? Então ele se afastou, e aí Paulo, quando vê essa situação, ele entende que Pedro ele se envergonhou, né? Porque ele estava comendo com os gentios. Eu estou lendo aqui no 11, tá? Do 11 até o 21, conta essa história que eu estou falando, quando ele estava em Antioquia. E aí ele vai dar uma reprimenda para o Pedro, né? O próprio Paulo chega para ele e fala assim, ó, no 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Né? Então, a ideia básica aqui é o seguinte, que ele estava comendo com os gentios.
Quando os judeus viram isso, acharam aquilo errado, porque Pedro estava se misturando aos gentios, ele não pode se misturar aos gentios. Aqui na carta, ele fala no verso 12, ele chama de temendo os da circuncisão. Então aqui não era um temor real, mas era mais uma vergonha mesmo. Ele estava com medo, com vergonha, porque quando chegaram os da circuncisão, ele ficou com vergonha de que fosse visto comendo com os gentios e se afastou. Tá? E aí o que ele está falando é o seguinte, mas gente, peraí, se Cristo já salvou a todos igualmente, né, por que eu tenho que ter essa divisão ainda? Por que eu tenho que ter isso aí? E ele no 19 ele explica, né, porque eu, mediante a própria lei, morri. Deixa eu botar a Bíblia aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então aqui tem aquela justificativa que eu falei agora há pouco. Se eu continuo seguindo a lei, ou seja, me afastando dos gentios, nesse caso específico, não comendo com gentios, que era parte da lei também, enfim, tinha algumas outras coisas da lei ali que Pedro estaria teoricamente violando. Ele fala, mas se eu continuo seguindo a lei, então estou anulando. E o sacrifício de Jesus foi inútil, foi em vão. Tá? Continuando. Cadê? Aqui, próximo. E aí ele continua falando a doutrina da liberdade. Então ele fala que mesmo Abraão, ele usa o exemplo de Abraão, fala que mesmo ele foi justificado pela fé e não por obras. Isso está em Gálatas 3, a partir do verso 6. O trecho também é um pouco longo, então vou ler só uns pedaços, tá? 3, 6, 8, 9, aqui. Então o 3, 6 ele fala, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então assim, o que salva Abraão, isso a gente já viu também em outros evangelhos e outras cartas, o que salvou Abraão não foi a obra de Abraão, não foi o que ele fez, mas foi o que ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então o que ele justifica aqui, e só lembrando, Abraão veio antes de Moisés, correto? Então, primeiro, a salvação veio pela fé. Quando a lei foi entregue para os homens, a lei foi entregue para mostrar os padrões elevados de Deus. Eu já estou dando um spoiler do final da aula, então vou pular esse pedaço e eu falo dela daqui a pouquinho. Mas aqui a ideia básica é a seguinte, ó, em ti serão abençoados todos os povos. Então aqui ele está de novo justificando que a pregação do evangelho não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, eu e você, mesmo que nós não tenhamos, talvez até tenhamos, mas sim ou não, tanto faz, descendência direta de Abraão, mesmo assim, pela fé, somos justificados com Abraão. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, aqui no 11. Porque o justo viverá pela fé. Isso aqui é uma referência direta a... O que é isso aqui? HC é... Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Me fugiu o nome, a sigla do Abacuque. HC Abacuque. Caramba, me fugiu completamente o nome de Abacuque da cabeça. Então, cadê o Abacuque? Aqui, o justo viverá pela fé, está lá em Abacuque 2,4. Ele fala, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, aqui é uma referência direta ao Antigo Testamento. E aí, de novo, justificando que no Antigo Testamento, na lei, já tinha uma evidência de que a salvação era pela fé e não por obras. E no 13 ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio a maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui ele está justificando novamente de que a salvação não é por obras, e sim pela fé. Do 15 ao 18 ele explica, né, como é que funciona essa relação entre a lei, o pacto de Abraão, que ele chama de pacto de Abraão e o pacto de Moisés. Tá? Então aqui ele faz uma explicação dizendo basicamente que a lei, aqui ó, no 19, então,
capítulo 3, verso 19. Qual, pois, vou projetar aqui, qual, pois, a razão de ser da lei? Para que serve a lei? Já que eu tenho a graça, né, eu tenho essa salvação que já foi dada para Abraão pela fé, né, já que eu tenho a graça que foi dada por Jesus Cristo para nossa salvação, então para que serve a lei? Aqui, ó. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Bom, e aí ele vai nessa linha, explicando, né, a relação entre o pacto de Abraão e o pacto de Moisés. E a ideia básica aqui, quer ver? Aqui. Uma pergunta que ele faz aqui, ó. Se a lei não pode salvar, então por que foi dada ao homem? Eu acabei lendo antecipadamente exatamente o verso 19. Eu dei um spoiler em mim mesmo. Então está aqui a explicação, quer dizer, se a lei não pode salvar, por que ela foi dada? Ela foi dada para a gente conhecer a dificuldade que é cumprir todos os preceitos de Deus. A lei serve para mostrar ao homem a sua necessidade de salvação pela fé. Basicamente, pela lei, eu tenho noção de que os conceitos de Deus são tão elevados que é impossível que um homem sozinho siga todos eles. E a única forma que eu tenho de ser salvo, então, como consequência, é pela fé. Isso aqui a gente pode ver no 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aí a lei, a promessa, ela vem para todos, a todos os que creem, e não apenas aos judeus. Então, isso foi uma forma de Deus mostrar a dificuldade que é seguir a Deus, e em teoria, a dificuldade que é você ser salvo por obras. Ser salvo porque você mereceu, porque você cumpriu todos os parâmetros da lei e tal. É impossível que você cumpra todos eles. É impossível que você viva de uma forma perfeita e inequívoca todos os dias da sua vida. Então a lei ela vem para mostrar isso para a gente. A gente percebe que assim os conceitos de Deus são tão elevados que eu sou incapaz de por mim mesmo seguir todos eles e portanto sou incapaz de ser salvo apenas por obras. E é para isso, basicamente, que a lei serve. Ela mostra para a gente que eu não consigo ser salvo pelo que eu faço, mas eu consigo ser salvo pelo que eu creio. Eu consigo ser salvo mediante ao intermédio do próprio Deus, a saber, Jesus Cristo, que veio, ensinou e morreu por nós. Então, além de você ter um ensino de como viver, você tem o lado espiritual, que é justamente a morte dele pelo nosso pecado, para que eu pudesse ser salvo. E salvo pela fé em Cristo, e não pela lei. Nada que eu possa fazer vai me salvar. Rodrigo, você levantou a mão agora que eu vi. Desculpa, Rodrigo. Faz tempo que você levantou a mão. Diga lá o que você ia comentar. Você está no mudo, Rodrigo. Você está falando alguma coisa? Não? Bom, então, seguindo em frente. Ô, Rodrigo, depois se você quiser comentar alguma coisa, é só tirar do mudo e falar, tá bom? Não precisa levantar a mão. Às vezes eu estou vendo outro vídeo aqui. Renato. Diga. Oi, é o pastor Ricardo. Oi. Nós poderíamos pensar que a lei foi dada para que preparasse o homem, né? A lei, qual a finalidade da lei? Perdão e salvação. Né? Perdão e salvação. A lei não pode ter sido dado para que, né, os homens de Deus evidente, né, não fossem já preparados para que quando viesse a graça nós darmos valor muito mais à graça do que à lei. Entende? Porque é uma comparação. Eu não consigo cumprir a lei, mas eu tenho que, lógico, a graça através de Cristo Jesus é muito mais importante, né, do que a lei que eu não consigo cumprir, ou cumprir na totalidade, né? Porque, na verdade, eles cumpriam aquilo que estava escrito, mas tinha que ter fé, tinha que ter todo aquele ritual que eles faziam, né? Eles tinham que crer que, né, o sacrifício estava perdoando os pecados deles.
Eles Mas seguiam o isso não ritual, serve mas para a não o gente. amor, né? Eles esqueciam do amor. Verdade, verdade. Eu Então, concordo com o que você está é uma falando. forma de comparação, para nós darmos muito mais valor àquele que veio, cumpriu todas as coisas, que é Cristo Jesus, né? E através dele, a gente não vai olhar mais para a lei, não vai olhar mais, né, para aquilo que não dá para cumprir. Eu prefiro, se for para comparar, né, vamos dizer assim, eu prefiro seguir a Cristo. Eu acho que está correta a visão, né? A forma como você colocou está correta. E aí ela veio para duas coisas, né? Primeiro, para mostrar que eu sou incapaz de, por mim mesmo, cumprir todos os aspectos da lei, e assim valorizando mais ainda a salvação. Quer dizer, eu vejo qual foi o sacrifício real de Cristo. O sacrifício dele não foi só ter sido crucificado, mas foi ter cumprido integralmente a lei. A parte mais difícil não foi a cruz, a parte mais difícil foi o que veio antes, foi ele ter cumprido todos os aspectos, foi ter cumprido e ensinado e vivido conforme a lei, né? E a crucificação ela veio meio que para colocar um encerramento nisso, né? E obviamente aí sim a santificação e todo o resto, a gente já estudou sobre isso, mas em resumo é isso, quer dizer, você consegue ver na lei a dificuldade que é você cumprir tudo o que Deus espera que a gente cumpra. E por isso Exatamente. mesmo, a graça ela é ainda mais importante, ela acaba ficando mais válida ainda. Né? Porque a gente vê, por exemplo, algumas igrejas hoje que tentam seguir, né, o Velho Testamento, colocam, né, um monte, né, por exemplo, eu guardo o sábado. Tem igreja que, não sou eu não, eu não guardo nada. Tem igrejas que guardam o sábado, certo? O adventista do sétimo dia. Mas se você guarda uma parte da lei do passado, ou você guarda tudo, ou você não guarda nada. Existe uma questão hoje, é uma questão bem moderna. Eu lembro na década de 90, existia era meio que uma moda nas igrejas de São Paulo de você seguir algumas tradições do tempo dos judeus. Então eu lembro que tinha igreja que tocava shofar, tinha igreja que fazia cumpria as festas judaicas, então fazia festa de tabernáculos, festa de não sei disso, festa não sei daquilo. Então assim, você tinha um elemento, digamos, educativo em cumprir as festas e fazer essas coisas simbólicas, né? Mas existia um risco muito grande, muito real, de que você está, digamos, imitando alguém que cumpria a lei sem realmente cumprir, né? Porque é o que você falou, ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Então, ou você faz o que tem que fazer, ou você simplesmente não precisa, né? Você ter essa atitude. A gente tem que tomar cuidado quando esse tipo de coisa, se é apenas uma festa por uma festa, ok, né? Não tem nenhuma grande consequência. Mas o cuidado que você tem que ter é de não vincular isso com a salvação. Porque não é você participar das festas que vai te salvar, não é você tocar o chofar que vai te salvar, não é você aplicar o óleo que vai te salvar. Isso são costumes, são tradições, são, digamos, formas de você cultuar, mas que não é isso que vai trazer a salvação. Então, o perigo está em confundir as duas coisas. O perigo está, que é o caso aqui de Gálatas, em falar que para você ser salvo não bastava crer no sacrifício de Cristo, mas que você tinha que cumprir a lei. Era esse o ponto aqui. Né? Então, essa moda, tudo bem, foi uma moda passageira, ainda tem igreja que até hoje faz essas coisas, mas faz mais pelo costume, mais pela parte educativa da coisa. O problema é se você vincular isso à salvação. Aí é um problema, porque daí ele está indo contra o evangelho. Está indo contra, está anulando, de certa forma, o próprio sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo passa a ser inútil, já que eu estou seguindo a lei e estou sendo salvo por isso, então eu não preciso de Cristo. Né? Então a gente tem que tomar muito Então, cuidado. a lei também serviu, porque a lei, na verdade, ela aponta para Cristo. Uhum. A gente tem que lembrar que os apóstolos eram judeus. Sim. Eles seguiam o Velho Testamento. E quando eles começaram a andar com Cristo, eles viram que estava escrito de Cristo lá atrás. O Paulo ele Quer faz dizer, a lei também serviu para apontar Cristo, né? Sim. E Paulo faz bastante isso. Você vai ver, principalmente em Romanos e Hebreus, ele faz bastante ligação com o Antigo Testamento, como ele fez agora no Gálatas 4, né, que ele botou várias citações do Antigo Testamento apontando para Cristo.
Falando, olha, a salvação é por fé, isso estava lá em Abacuque, a salvação não é por obras, isso estava lá em Abraão, a salvação vem por meio de Cristo, por meio de crer. Então, assim, ele faz várias ligações com o Antigo Testamento, textos da Escritura, mostrando que, na verdade, o que salva é a graça, é a fé em Cristo, não a lei, não seguir a lei. Né? Então, esse é o ponto principal dele. Seguindo aqui, Correto. na vida de liberdade. Né? Então, a partir do capítulo 5, ele começa a falar algumas coisas que a gente precisa para seguir uma vida de liberdade. E falando assim, eu não sou mais escravo da lei. Né? Porque se eu estiver seguindo a lei, eu vou ser escravo dos costumes, das tradições e tudo mais, e eu acabo não vivendo a liberdade de Cristo. Só para terminar o 4 aqui, ó. No 4:7, ele fala assim, ó, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E no 4:13, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, olha, não, peraí, 4:13 não, desculpa, um pouquinho mais para frente. No 4:21, do 21 em diante, ele faz uma comparação entre os filhos de Abraão. Ele fala que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o que nasceu da escrava, nasceu a segunda carne, da livre, mediante a promessa. Eu estou lendo aqui no 21, 22, 23 e 24. Essas coisas são alegóricas. Então, ele está pegando o caso de Abraão e está falando, isso aí que aconteceu com Abraão é uma alegoria, porque essas mulheres são as 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, ou seja, a lei, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Mas Jerusalém, pulando um pouquinho mais para frente no 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Né? Então, o que ele está dizendo é que nós somos filhos da liberdade, não da escravidão. Porque está escrito, ele volta para o Antigo Testamento, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem, do que as que têm marido. Bom, e aí no 5 ele começa a falar sobre a liberdade. No 5:1 ele fala, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aqui ele está falando de 2 coisas. Primeiro, a escravidão da lei, que aponta para o pecado e não para a salvação, não para a vida. Mas ele fala aqui também sobre a circuncisão. Então, assim, quando ele menciona a circuncisão, ele está englobando dentro do mesmo pacote todo aquele pacote da lei judaica e todo o peso daquela lei judaica. Então, o que ele está dizendo aqui é que você não precisa ter aquele peso. Do 7 até o 12, ele fala basicamente para você se afastar dos falsos mestres e do legalismo. Quer ver? Cadê? No 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, no 11, 5:11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então aqui ele está falando para você ficar longe desse povo. Ficar longe daqueles caras que te incitam à rebeldia. Quem ensina essas coisas. Por exemplo, quem ensina que um grego, que era o caso ali da igreja da Galácia, tivesse que se circuncidar. Ele está falando aqui, não precisa. Quando ele foi lá para a igreja, um pouquinho antes, acho que no 3, ou no 2 ou no 3, que ele menciona que ele foi para Jerusalém, ele estava com Barnabé. E Barnabé não tinha sido circuncidado ainda. Eu acho que nem foi. Então ele fala que não tem a ver. E não foi criticado pelos apóstolos por isso. Ele não foi condenado por isso. Então que ele está falando isso. Então, assim, fica longe daqueles que te ensinam esse tipo de coisa. Um pouco de fermento levada toda a massa, aqui no 9. Então ele termina assim, ó, tomar até se mutilasse até os que vos incitam à rebeldia. Então não fica perto desse povo que te incita à rebeldia. Mas andai no amor, livre do pecado. Aqui no 13 e no 14 ele menciona alguma coisa assim, quer ver? No 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente já falou sobre isso muitas vezes, de muitas formas. Quando a gente estudou os evangelhos, a gente falou sobre isso. Quando a gente estudou Atos, a gente falou sobre isso. Quando a gente estudou Coríntios, a gente falou sobre isso. E agora volta de novo. Se a gente fosse resumir toda a lei,
a gente pode resumir dessa forma: amarás ao próximo como a ti mesmo, e parafraseando o próprio Cristo, e a Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, isso é o que resume a lei. Tá? Do 19, a gente já leu sobre isso na última aula, 19 e 22, quando a gente estudou sobre os dons do Espírito, a gente estudou esse texto aqui também. Né? Tanto que já estava até grifado, quando eu fui preparar a aula de hoje, já estava até grifado. Então, ele lista aqui, eu até mencionei isso na última aula também, as obras da carne. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Percebe que ele põe inimizade junto na lista aqui. Porfia, ciúme, ira, discórdia, quer dizer, é tudo no mesmo pacote. Dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Né? Então ele faz uma lista grande das coisas que você não deve fazer. E em seguida ele fala o fruto do Espírito. A gente já estudou sobre isso numa outra aula quando eu falei do Espírito. Né? Então qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, se você seguir esses preceitos, você... basicamente isso aqui é o próprio conceito da salvação. Né? Você crê, e aí quando você crê, os frutos do Espírito são esses. Você demonstra a sua crença por meio dos frutos, que é isso aqui. E aí ele termina com um alerta. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Vamos viver no Espírito. Que mais? No 6, de 1 a 5, ele fala para a gente seguir, para a gente levar as cargas uns dos outros. Estou compartilhando? Estou, né? Vocês estão vendo a apresentação? Estamos, sim. Dá para ver direitinho, está muito bonito. Tá bom, sim. Legal. Tá ótimo. Ele menciona no 6 de 1 a 5 para a gente levar as cargas uns dos outros e ser paciente com os que cometem faltas. Ele está falando aqui no 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, não é só você crer, é você andar junto, você carregar as cargas uns dos outros, você carregar o peso uns dos outros. Esse é o próprio propósito da igreja. Esse é uma das... algum tempo atrás, e eu falava isso, e vou repetir mais uma vez, que eu acho assim, a igreja ela tem três propósitos principais. Óbvio que a adoração, né? A adoração a Deus é um propósito principal, mas também é o ensino. Então a igreja ela é também uma escola e ela é um hospital. Ela é uma escola porque é lá que a gente aprende os preceitos de Deus, e ela também é um hospital porque é lá que a gente leva as cargas uns dos outros. É lá que eu compartilho o meu problema, é lá que eu compartilho a minha dor, é lá que a gente ora junto, é lá que a gente chora junto. Esse é o próprio princípio, esse é o próprio propósito da igreja, a própria razão de ser da igreja é isso. Você levar as cargas uns dos outros, você ajudar uns aos outros. E aí você fala aqui, ó, no 4, Paulo fala no 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, se você leva o seu próprio fardo, você não vai ter motivo nenhum de gloriar-se. Você tem que dividir os fardos. Você tem que, se alguém cai, aqui no 1, ele fala, corrigiu com espírito de brandura, ou seja, seja gentil com quem caiu. Corrige com espírito de brandura. E guarda-te também para que você não caia. E leva as cargas uns dos outros. Então, aqui são conselhos para a igreja. São conselhos para os crentes. E no 6, de 6 a 10, ele ajuda, ele inspira que a gente leve como chama? A carga também do pastor, ajudar aos vossos pastores. Então, aqui a gente pode ver no 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé.
Então, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, isso, de novo, é um propósito da igreja. A gente fazer o bem entre os que são da família, né? Ajudando uns aos outros. Para terminar, no 6, de 11 a 18, aí tem esse trecho que eu li já agora há pouco, né? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Né? E aí ele vai explicando que, pois nem a circuncisão, no 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Em resumo, é isso. Quer dizer, não faz diferença se você é circuncidado ou não, se você é judeu ou gentil, se você é homem ou mulher. Eu acho que é aqui que ele fala desse trecho, se você é homem ou mulher, cadê? Eu perdi o texto, eu tinha grifado ele, não estou achando aqui. Mas ele fala que não importa se você é escravo ou livre, homem ou mulher, novo ou velho, circuncidado ou incircunciso, né? Mas o que importa é que você seja nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Né? Então aqui ele encerra basicamente falando, olha, não tem diferença. Não importa se você é judeu ou se você é gentil. O que importa é que você siga, né, ao Evangelho, que você siga a Jesus, porque é daí que vai sair a tua salvação. É de você seguir o Evangelho de Deus. Deixa eu ver só se eu não pulei alguma coisa. Não, era basicamente isso que a gente tinha para hoje. Alguém tem algum comentário adicional? Eu acho que o resumo aqui ele é muito bom, né? Então, aquele... Oi, desculpa. Eu já estou vacinado, tá? Não é Covid, não. Quer dizer, espero que não seja. Mas, enfim, aqui ele termina falando isso, né? Que o que importa é que você siga a Cristo. E é isso que vai te trazer a salvação. Né? Não ficar seguindo preceitos da lei, não ficar seguindo os judaizantes, não ficar seguindo as obras, mas é pela graça. Essa é a que salva. Amém? Então, vamos encerrando por hoje. Agradeço a participação de todos. Eu vou terminar com uma oração. Amém. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque a gente não depende só de nós mesmos, a gente não depende só do que a gente faz, a gente não depende da nossa obra, mas que a gente depende só de ti para que a gente seja salvo, Pai. Nos ajuda a seguir a cada dia os teus caminhos, me ajuda e nos ajuda a seguir cada dia mais a Cristo, e para que a gente possa ser cada vez mais a imagem de Cristo aqui na Terra, e cada vez que eu seja menos eu, mas que eu mostre cada vez mais Cristo que é em mim. Eu te agradeço por isso e peço a tua ajuda sobre isso, Pai, que teu Santo Espírito nos ajude a cada dia, cada passo, cada caminhada, cada jornada que a gente fizer, vai na frente, abre o nosso caminho, ser luz para o nosso pé, Pai, que a tua palavra possa nos iluminar e nos ensinar e nos conduzir. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai querido, e pela tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz a todos. Amém. Paz,